Spinoza sempre acreditou que nada no universo acontecia por acaso. Para ele, até aquilo que parecia caótico estava sustentado por uma lógica profunda que a mente humana raramente conseguia perceber. Foi essa intuição que o levou a investigar o ciclo das reencarnações, um tema que muitos filósofos evitavam, mas Spinoza não queria saber quantas vidas existiam ou como eram vividas. Ele queria entender a força que organizava tudo, a lei invisível que guiava o movimento da alma. Ele analisou manuscritos antigos que falavam sobre renascimento, mas percebeu que a maioria deles descrevia apenas consequências, não causas. Não explicavam por que uma alma renascia em determinado lugar, em determinada época ou em determinada condição. Nada respondia à pergunta que o acompanhava dia e noite: o que orienta esse movimento? Existe realmente uma ordem ou tudo é aleatório? Para Spinoza, aceitar o acaso seria negar sua própria filosofia. Foi então que ele começou a perceber padrões. Em diferentes culturas, épocas e tradições, surgia sempre a mesma ideia. A alma não retorna pelo que fez, mas pelo que precisa compreender. Isso despertou algo em Spinoza. Ele percebeu que a reencarnação não era um sistema de punição, mas de continuidade, uma força que empurra cada alma para a experiência exata que a ajudará a expandir sua consciência. E essa força, segundo ele, é a lei que poucos reconhecem. Spinoza mergulhou em textos gregos, hebraicos e orientais e encontrou um ponto comum em todos eles. A evolução espiritual não é um caminho reto, mas um círculo que se amplia a cada retorno. A alma não recomeça do zero, ela continua de onde parou, como um viajante que retoma a estrada no ponto exato onde descansou. Essa percepção o fez compreender que a lei não está fora da alma, ela está dentro dela. A reencarnação segue o movimento natural do próprio ser. Ele começou então a formular a ideia de que existe uma espécie de gravidade espiritual, algo que puxa a alma para situações que ressoam com seu estado interno, não como castigo, mas como espelho. Assim como um rio sempre encontra o mar, a alma sempre encontra a experiência que a leva para mais perto de si mesma. Para Spinoza, essa força era tão evidente que se tornava impossível chamá-la de acaso. Ao estudar mais profundamente, Spinoza percebeu que muitas tradições descreviam essa força como uma inteligência silenciosa, uma espécie de mecanismo universal que não julga, não condena e não recompensa, apenas conduz. Ele ficou fascinado por essa ideia, pois ela se encaixava perfeitamente em sua visão de Deus como a própria ordem da natureza. Para ele, a lei da reencarnação não era um decreto divino, mas uma expressão inevitável do funcionamento do cosmos. Foi então que Spinoza deu o primeiro grande passo de sua investigação: perceber que a alma não volta porque alguém decide por ela. Ela volta porque sua própria estrutura exige experiências que ainda não viveu. A reencarnação não é uma sentença, mas uma necessidade interna, um impulso natural rumo ao crescimento. E para Spinoza, entender isso era como abrir uma porta que revelava todo um novo universo invisível por trás da vida humana. E assim começava sua jornada para identificar a lei que governa todos esses movimentos. A lei que age quando ninguém vê, que guia cada alma sem jamais ser percebida e que determina o caminho de todos que já viveram, vivem ou ainda viverão. A lei oculta que, segundo Spinoza, sustenta o próprio ciclo da existência. Spinoza percebeu que a lei oculta da reencarnação começava a atuar muito antes da alma fazer qualquer escolha consciente. Ele encontrou textos que descreviam que, no intervalo entre vidas, a alma não toma decisões baseadas em desejo, medo ou expectativa. Em vez disso, ela é guiada por algo mais profundo, uma necessidade interior que não pode ser ignorada. Essa necessidade é como um chamado silencioso que aponta para a experiência exata que a alma precisa viver para avançar um passo a mais em sua jornada eterna. Ele analisou tradições antigas que falavam sobre uma espécie de campo de causas, um espaço onde todas as possibilidades estavam presentes, mas apenas uma delas brilhava com mais intensidade para cada alma. Esse brilho, segundo os antigos, era a indicação da experiência que tinha maior potencial de expansão. Para Spinoza, essa descrição era a prova de que a reencarnação não é movida pelo acaso,
mas por uma inteligência que organiza as vidas como quem monta um grande quebra-cabeça cósmico. Spinoza percebeu que essa força não decide pela alma, mas revela qual caminho é mais coerente com sua essência. É como se a alma ouvisse uma verdade que sempre esteve lá, mas que só se torna clara entre uma vida e outra. Ele entendeu que essa lei funciona como uma bússola interna que aponta sempre para o ponto da consciência, onde existe um vazio, algo ainda não aprendido, algo que precisa ser vivido. E esse vazio é o que molda a próxima encarnação. Em seus escritos, Spinoza descreveu que cada alma carrega uma espécie de mapa invisível, formado por tudo o que aprendeu e tudo o que não aprendeu. Esse mapa não é moral, não classifica ações como boas ou ruins. Ele simplesmente mostra onde há desenvolvimento e onde ainda há sombras. A lei da reencarnação, então, conduz a alma exatamente para as situações que iluminam essas sombras, não por punição, mas por necessidade de completude. Ele também encontrou relatos que sugeriam que essa lei funciona de modo semelhante a uma força natural. Assim como a semente busca a luz, a alma busca espontaneamente as experiências que a farão florescer. Mesmo quando ela resiste, a pressão suave dessa lei continua atuando, empurrando-a para um caminho que está em perfeita harmonia com seu estado interno. Para Spinoza, essa harmonia era a prova de que o universo nunca trabalha contra a alma. Ele sempre trabalha junto dela. Ao aprofundar sua análise, Spinoza percebeu algo ainda mais impressionante. Essa força não age apenas sobre a alma individual, mas também sobre grupos de almas. Ele encontrou referências que falavam de reencontros, vínculos antigos e histórias interrompidas. A lei oculta organiza encontros que precisam acontecer, situações que precisam ser resolvidas, laços que precisam ser reequilibrados. Nada é por acaso quando duas almas se cruzam novamente. Para Spinoza, isso explicava por que certas pessoas entram em nossas vidas com impacto tão profundo. Ao finalizar essa etapa de sua investigação, Spinoza concluiu que antes mesmo de a alma renascer, a lei já está operando silenciosamente, ajustando caminhos, organizando encontros e preparando cenários onde o aprendizado poderá florescer. A alma não volta ao mundo porque quer ou não quer. Ela volta porque existe algo que apenas a vida física pode revelar. E é essa revelação que move o ciclo da existência. A lei da reencarnação é para Spinoza a arquitetura invisível por trás de todas as vidas. Spinoza descobriu que, ao contrário do que muitas tradições afirmavam, a alma não escolhe conscientemente sua próxima vida como quem seleciona um destino em um mapa. A decisão não acontece por lógica nem por preferência. Ela ocorre em um nível muito mais profundo, onde a alma não pensa. Ela revela aquilo que realmente é. Spinoza percebeu que existe um mecanismo invisível, uma espécie de força natural, que alinha a alma com a experiência exata que corresponde ao seu estado interno. E essa força, segundo ele, é mais precisa do que qualquer julgamento humano. Ele analisou escritos que descreviam um processo curioso. Antes de reencarnar, a alma é colocada diante de espelhos simbólicos. Esses espelhos não mostram rostos, mas tendências. Mostram padrões repetidos, medos recorrentes, vínculos não resolvidos, talentos adormecidos. E a alma não olha para esses espelhos com culpa. Ela olha com clareza. Para Spinoza, esse é o momento em que a verdade interior se torna impossível de ignorar. E é essa verdade que determina o próximo passo. Spinoza percebeu que a lei da reencarnação funciona como uma espécie de magnetismo espiritual. Tudo aquilo que precisa ser compreendido exerce um peso maior. Tudo aquilo que já foi aprendido se torna leve, e a alma é naturalmente atraída para situações onde ainda existe peso, onde existe algo a ser iluminado. Não importa se esse aprendizado virá por amor, dor, desafio ou descoberta. Para Spinoza, o magnetismo da consciência garante que a alma nunca caminhe para trás. Ele encontrou tradições que falavam sobre linhas de destino, mas não no sentido fatalista. Essas linhas são possibilidades, como caminhos que surgem diante da alma. E embora exista mais de um caminho possível, todos levam ao mesmo ponto, a expansão da consciência. A lei oculta nunca coloca a alma em um percurso que não faça sentido para seu nível espiritual. Por isso, segundo Spinoza, duas vidas jamais são aleatórias.
Elas seguem uma continuidade que só se revela quando olhamos a jornada inteira, não uma encarnação isolada. Spinoza também descobriu que a próxima vida não depende apenas da alma individual, mas da interação dela com outras almas. Ele encontrou textos que falavam de redes invisíveis, grupos que encarnam juntos repetidas vezes, não porque são obrigados, mas porque suas histórias se entrelaçam. A lei da reencarnação organiza essas redes como alguém que rearruma peças de um grande quebra-cabeça coletivo. Para Spinoza, esses reencontros explicam por que algumas conexões humanas são imediatas e outras tão difíceis. Ele analisou manuscritos que mencionavam que a alma, antes de voltar, sente a vibração da vida que está prestes a assumir. Não vê detalhes, mas percebe o tom. Algumas vidas vibram com intensidade emocional, outras com leveza, outras com desafios necessários. E essa vibração conversa diretamente com a alma, despertando uma espécie de reconhecimento. Não é escolha racional, é sintonia. Spinoza entendeu que a alma sempre retorna ao cenário onde sua energia encontra o espelho perfeito. Ao concluir essa parte de sua investigação, Spinoza percebeu que a lei que guia a reencarnação não é moral, não é religiosa, não é punitiva, é matemática, é precisa, é uma resposta natural ao estado da consciência. A alma reencarna não porque alguém decide por ela, mas porque sua própria estrutura interior aponta para o próximo passo. E essa precisão silenciosa é, para Spinoza, a maior prova da inteligência invisível que sustenta toda a existência. Spinoza percebeu que a lei da reencarnação não atua sobre a alma de fora para dentro, como um comando imposto por uma autoridade superior. Ela funciona ao contrário. É a própria consciência da alma que molda o caminho que virá. A próxima vida não surge como um decreto, mas como um reflexo. Tudo o que a alma pensa, sente, evita ou deseja forma uma espécie de desenho invisível, e é esse desenho que a lei transforma em experiência concreta. Para Spinoza, isso significava que a alma cria seu destino mesmo quando não percebe. Ele encontrou textos que falavam de rostos ocultos da alma, partes dela que permanecem silenciosas durante a vida física, mas que se tornam claras no intervalo entre encarnações, medos que foram ignorados, desejos que foram reprimidos, habilidades que não foram desenvolvidas. Tudo isso emerge como um mapa emocional que a lei interpreta com precisão. A reencarnação não é um prêmio nem um castigo, mas uma resposta exata a esse mapa interno. Spinoza via isso como a justiça mais perfeita que poderia existir. Spinoza também estudou tradições que afirmavam que a evolução espiritual não acontece através do sofrimento, mas através da compreensão. O sofrimento é apenas um efeito colateral quando a alma resiste àquilo que precisa aprender. Mas quando ela reconhece o que a vida quer lhe mostrar, a experiência muda completamente de tom. Para Spinoza, isso explicava por que duas pessoas podem viver situações semelhantes e ter destinos tão diferentes. O que muda é o nível de consciência com que elas atravessam os acontecimentos. Ele encontrou relatos descrevendo que a lei oculta não organiza apenas as circunstâncias externas, mas também o estado emocional da alma na hora do renascimento. Assim como um artesão molda o barro, essa lei molda o modo como a alma irá perceber o mundo. Algumas reencarnam com sensibilidade aguçada, outras com coragem natural, outras com uma capacidade incomum de aprender rápido. Nada disso é aleatório. Para Spinoza, são ferramentas entregues à alma para que ela compreenda aquilo que precisa compreender. Spinoza observou ainda que a consciência da alma atua como um ímã. Ela atrai experiências que correspondem exatamente ao seu nível de maturidade. Uma alma que já compreendeu a dor não precisará mais dela. Uma alma que compreendeu a humildade não precisará mais de quedas. Uma alma que aprendeu o amor não precisará mais de perdas. A lei oculta nunca traz uma lição repetida sem necessidade. Para Spinoza, essa precisão mostrava que a consciência é mais poderosa do que qualquer circunstância externa. Ele descobriu textos que falavam de um fenômeno intrigante. A alma nunca perde suas conquistas internas. Mesmo quando renasce em situações difíceis, ela carrega dentro de si todas as compreensões obtidas em vidas anteriores. Essas compreensões podem ficar adormecidas, mas nunca desaparecem.
Em algum momento da nova vida, elas despertam como intuições, talentos naturais ou sensações de familiaridade inexplicável. Spinoza interpretava isso como a memória silenciosa da alma guiando seus passos. Ao finalizar essa etapa de sua investigação, Spinoza concluiu que a construção do destino não é um mistério externo, é uma obra interior. A alma cria sua próxima vida com aquilo que ela é, não com aquilo que ela deseja. E a lei da reencarnação, ao transformar esse conteúdo em caminho, age como um espelho perfeito. Para Spinoza, isso revelava algo grandioso. Toda vida é um convite para a alma se tornar mais consciente de si mesma, e cada renascimento é a continuação natural desse convite. Spinoza descobriu que a lei da reencarnação não age apenas sobre uma vida isolada, mas sobre o conjunto de todas as vidas que a alma já viveu. Ele percebeu que existe uma engrenagem secreta conectando cada existência à seguinte, como elos de uma corrente que se estende por séculos. Essa engrenagem não é material, mas energética. Ela carrega tudo o que a alma experimentou, tudo o que compreendeu e tudo o que ainda precisa transformar. Para Spinoza, essa continuidade era a prova de que nada na existência se perde. Ele encontrou textos que descreviam essa engrenagem como uma trama luminosa, formada por milhares de fios que representam escolhas, emoções, encontros e rupturas. Cada fio vibra de maneira diferente, e essa vibração determina parte do caminho espiritual da alma. Fios mais densos indicam aprendizados incompletos. Fios mais leves indicam etapas superadas. Quando a alma deixa o corpo, ela volta a ver essa trama com clareza. E é essa visão que prepara seu retorno. Para Spinoza, esse era o mecanismo mais impressionante do universo espiritual. Spinoza estudou tradições que afirmavam que a lei da reencarnação reorganiza continuamente esses fios para criar novas possibilidades de crescimento. Nada é fixo, nada é definitivo. Uma decisão tomada em uma vida pode alterar profundamente o destino nas vidas seguintes. Um ato de compreensão pode encerrar ciclos que duraram séculos. Uma escolha de amor pode iluminar partes da alma que estavam adormecidas desde o início dos tempos. A engrenagem é flexível, mas sempre coerente. E para Spinoza, essa coerência era o sinal de uma inteligência profunda operando em silêncio. Ele encontrou relatos que mencionavam que certas vidas funcionam como pontos de virada. Nessas vidas, a alma enfrenta situações que não poderiam ser adiadas para outra encarnação. São momentos-chave em que padrões antigos precisam ser transformados, laços precisam ser concluídos e verdades precisam ser reveladas. Spinoza percebeu que a lei oculta posiciona esses momentos com precisão cirúrgica, garantindo que nada essencial permaneça esquecido. É como se o universo dissesse: agora é o momento exato. Spinoza analisou textos que falavam também sobre vidas de intervalo, vidas mais tranquilas, mais suaves, nas quais a alma não enfrenta grandes desafios, mas consolida aprendizados importantes. Essas vidas funcionam como pausas naturais dentro de um ciclo maior, oferecendo espaço para a respiração espiritual. Muitos chamariam isso de sorte, mas para Spinoza era apenas parte da engrenagem, um mecanismo de equilíbrio necessário para evitar que a alma avance de forma desigual. Ele observou ainda que a engrenagem conecta não apenas a alma consigo mesma, mas a outras almas com as quais ela tem vínculos profundos. Histórias interrompidas continuam, promessas antigas retornam. Almas que caminham juntas há séculos se reencontram repetidas vezes, não por coincidência, mas porque a engrenagem as mantém em órbita umas das outras. Spinoza acreditava que esses reencontros eram uma das provas mais belas de que nenhuma conexão verdadeira se perde. Ao concluir essa parte de sua investigação, Spinoza entendeu que a reencarnação não é um ciclo desordenado, mas uma engenharia espiritual extremamente precisa. Cada vida é uma peça colocada no lugar exato. Cada encontro é calculado. Cada desafio tem propósito. Para Spinoza, compreender essa engrenagem era como enxergar o mecanismo interno da própria existência. E perceber isso transformava completamente a forma de entender quem somos e por que estamos aqui. Spinoza percebeu que a engrenagem espiritual não apenas conecta uma vida à outra, mas também revela silenciosamente
o que a alma ainda não compreendeu. Ele descobriu que existe um momento entre encarnações em que tudo aquilo que ficou inacabado se ilumina diante da consciência, não como culpa, mas como clareza. A alma percebe onde ainda tropeça, onde ainda se repete, onde ainda não conseguiu transformar uma emoção antiga. Para Spinoza, esse momento é a chave que determina a direção da próxima existência. Ele encontrou manuscritos que descreviam esse processo como uma espécie de inventário da alma. Não há julgamento, apenas observação. A alma revisita situações que viveu com medo, com raiva ou com desentendimento, e percebe que essas emoções ainda estão presas em algum lugar dentro dela. E enquanto a alma não as transforma, essas emoções continuam influenciando seu destino. Spinoza entendeu que a lei da reencarnação funciona como um espelho perfeito. Aquilo que não foi integrado retorna até ser compreendido. Spinoza estudou textos que diziam que a alma também revisita promessas não cumpridas, laços interrompidos e aprendizados que foram iniciados, mas não concluídos. Essas situações aparecem diante dela como fragmentos que pedem continuidade. Algumas dessas histórias são antigas, tão antigas que a alma já esqueceu o início. Mas a lei não esquece. A lei apresenta esses fragmentos com delicadeza, lembrando a alma de que nada que pertence à sua evolução pode ser deixado para trás. Para Spinoza, isso explicava por que certos reencontros na vida parecem inevitáveis. Ele encontrou tradições que afirmavam que a lei oculta nunca exige que a alma aprenda algo através da dor. A dor surge apenas quando a alma resiste àquilo que precisa compreender. Quando ela se abre, o aprendizado pode vir pela leveza, pela intuição ou por conexões positivas. Spinoza ficou fascinado com essa perspectiva, pois ela mostrava que a reencarnação não é um mecanismo de punição, mas de harmonia. A alma aprende da maneira mais alinhada ao seu estado atual. Spinoza também estudou relatos que descreviam um fenômeno curioso. Algumas lições espirituais são tão profundas que exigem mais de uma vida para serem compreendidas, não por dificuldade, mas por amplitude. Amor, humildade, perdão, coragem. Cada um desses temas pode se desdobrar em muitas formas, em muitas experiências, em muitos encontros. A alma volta a eles repetidamente, não porque falhou, mas porque está expandindo sua capacidade de vivê-los de forma mais plena. Para Spinoza, isso era um sinal de que a evolução é infinita. Ele observou ainda que a lei revela à alma não apenas o que falta aprender, mas também o que ela já domina. Certas capacidades como empatia, inteligência emocional ou serenidade aparecem como luzes internas, brilhando com força. Essas luzes indicam que a alma já percorreu longos caminhos. Em sua nova vida, essas qualidades surgirão naturalmente, como talentos inatos ou sabedorias espontâneas. Spinoza via isso como a prova de que nenhuma conquista se perde, tudo é acumulado como patrimônio espiritual. Ao concluir essa etapa da investigação, Spinoza percebeu que a lei da reencarnação é, na verdade, um guia silencioso que aponta exatamente para onde a alma precisa ir. Ela não empurra, não força, não exige, apenas revela. E quando a alma vê com clareza o que ainda precisa integrar, a próxima vida deixa de ser um mistério, torna-se uma continuação natural da jornada. Para Spinoza, essa revelação transformou sua visão da existência. Cada vida não é um recomeço, mas um capítulo inevitável de uma história muito maior. Spinoza descobriu que, depois que a alma compreende o que ainda precisa aprender, a lei da reencarnação começa a moldar o cenário exato onde esse aprendizado poderá acontecer. Esse processo não é caótico nem improvisado. Ele é construído com precisão, como se o universo fosse um arquiteto que calcula cada detalhe: o tempo, o lugar, a família, as circunstâncias externas e até as tendências internas que a alma carregará. Para Spinoza, essa arquitetura invisível era a maior prova de que nada no nascimento humano é acidental. Ele encontrou manuscritos que descreviam que a alma não escolhe a família por afinidade emocional, mas por coerência espiritual. Algumas famílias oferecem acolhimento, outras oferecem desafios, outras oferecem neutralidade, mas em todas elas existe o ambiente perfeito para o tipo de experiência que a alma precisa viver. A lei não busca conforto, busca verdade,
E a verdade é que cada alma nasce no cenário que reflete exatamente seu próximo passo evolutivo. Para Spinoza, isso explicava por que alguns nascem em ambientes difíceis e outros em ambientes mais suaves. Spinoza também estudou textos que afirmavam que até características pessoais são moldadas pela lei antes do nascimento. A sensibilidade, a força emocional, a curiosidade, o temperamento, tudo isso é calibrado de acordo com o tipo de aprendizado que a alma precisa. Uma alma que precisa aprender coragem pode nascer com uma personalidade mais reservada. Uma que precisa aprender empatia pode nascer com grande sensibilidade. Nada é aleatório. Para Spinoza, isso mostrava que cada pessoa é construída sob medida para sua própria jornada. Ele encontrou relatos que mencionavam que a lei da reencarnação organiza também os encontros importantes da nova vida. Pessoas que a alma precisa reencontrar, vínculos antigos que precisam ser restaurados, desafios compartilhados que precisam ser equilibrados. Esses encontros não são coincidências, são alinhamentos. A lei os posiciona no caminho como marcos inevitáveis. E quando acontecem, despertam sensações profundas como déjà vu, familiaridade imediata ou impacto emocional inexplicável. Spinoza via esses sinais como trilhas deixadas pela própria alma. Spinoza percebeu ainda que certos eventos marcantes, mudanças, perdas, oportunidades, quedas ou ascensões, também fazem parte dessa arquitetura. Eles não surgem como testes, mas como portas. Portas que se abrem exatamente no momento em que a alma está pronta para atravessá-las. A lei não erra o timing. Cada acontecimento é colocado com precisão milimétrica para que a experiência tenha o impacto exato que precisa ter. Isso, para Spinoza, era uma das maiores provas de que o universo é profundamente inteligente. Ele estudou tradições que mencionavam que, apesar de toda essa arquitetura, a alma mantém sempre o livre-arbítrio. O cenário é preparado, mas a forma como a alma vivencia esse cenário é totalmente livre. A lei oferece o palco, mas a alma improvisa sua peça. Nenhuma vida vem com roteiro fechado. Ela vem com possibilidades, e é o grau de consciência da alma que transforma essas possibilidades em destino real. Para Spinoza, essa combinação entre estrutura e liberdade era a harmonia perfeita do universo. Ao concluir essa parte da investigação, Spinoza entendeu que a próxima vida não é escolhida, mas construída com base na coerência espiritual da alma. Tudo é moldado com precisão e colocado em seu lugar. As pessoas, as situações, as características, os desafios e até as portas que se abrirão ao longo do caminho. A lei organiza, a alma vivencia, e é esse encontro entre design e experiência que cria a magia e o mistério do renascimento. Spinoza chegou ao ponto mais profundo de sua investigação quando percebeu que a lei da reencarnação não era apenas um mecanismo espiritual, mas a expressão viva da própria lógica do universo. Ele entendeu que a alma não renasce para ser testada, punida ou recompensada. Ela renasce porque existe uma força interna que a conduz sempre para mais consciência. Essa força não é externa, não é comandada por deuses, nem por entidades. Ela nasce dentro da própria alma, como um impulso inevitável rumo à compreensão. Para Spinoza, essa era a essência de tudo. Ele encontrou textos que descreviam essa força como uma inclinação natural da alma, algo semelhante ao instinto de uma planta que busca a luz. Assim como a natureza tende ao crescimento, a alma tende à expansão. A reencarnação não é uma obrigação, mas uma continuidade. Sempre que a alma vê que há algo que ainda não entendeu, surge um movimento espontâneo que a empurra para a experiência que revelará essa compreensão. Spinoza percebeu que, nesse sentido, a reencarnação é a prova de que o universo é estruturado para evoluir. Spinoza também percebeu que a lei da reencarnação nunca se impõe com força. Ela age com precisão e suavidade. Ela guia sem pressionar. Ela oferece caminhos sem determinar rotas. A alma pode resistir, pode adiar, pode hesitar, mas jamais pode se perder. A lei a acompanha como uma sombra luminosa, garantindo que, em algum momento, ela encontrará o próximo passo. Para Spinoza, isso mostrava que a evolução espiritual é inevitável, mesmo quando parece lenta.
Ele encontrou relatos que afirmavam que a reencarnação, no fundo, é um processo de autoconhecimento. Cada vida revela uma parte da alma que permanecia oculta. Algumas vidas mostram fragilidades, outras mostram forças, outras revelam talentos esquecidos, e cada revelação aprofunda a consciência. Spinoza entendeu que não vivemos para acumular experiências, mas para nos reconhecer em cada uma delas. A lei apenas organiza esse percurso com perfeição matemática. Spinoza observou tradições que diziam que, quando a alma se torna suficientemente consciente, ela não reencarna mais por necessidade, mas por escolha. Ela retorna porque quer contribuir, porque quer ensinar, porque quer participar da evolução de outras almas. Nesse estágio, a lei deixa de ser um impulso interno e se torna uma parceria consciente. A alma não é mais conduzida, ela conduz consigo uma parte do propósito maior do universo. Para Spinoza, esse era o auge da liberdade espiritual. Ele estudou textos que falavam que, ao longo das vidas, a alma acumula não apenas aprendizado, mas luminosidade. Cada compreensão verdadeira é uma centelha, cada gesto de amor é uma chama, cada superação é uma luz que permanece, e quando essas luzes se acumulam, formam uma consciência tão clara que nenhuma sombra consegue desviá-la. É nesse ponto que a alma percebe a verdade maior. Ela nunca esteve presa a um destino, ela sempre esteve criando o próprio caminho. Ao finalizar sua investigação, Spinoza concluiu que a lei oculta da reencarnação não é um mistério proibido, é a própria estrutura da vida. É o movimento contínuo da alma em direção ao seu estado mais luminoso. É o universo dizendo, em silêncio, continue crescendo. E cada vida, cada encontro, cada desafio é apenas uma nova página dessa história infinita. Para Spinoza, saber disso transformava tudo. A vida deixava de ser um acaso e se tornava uma viagem sagrada. Uma viagem que nenhuma alma faz por obrigação, mas porque foi feita para evoluir, sempre.